Olá, alunos dos 8º anos, vamos para mais uma videoaula referente à semana de 17 de maio a 21 de maio. Vocês peguem a apostila volume 1, abram na página 30, que nós vamos estar iniciando o capítulo 2, tá? Vamos então estudar aí mais 2 gêneros textuais e agora falando um pouco, né, sobre olhares críticos. Então, nós vamos estudar aí a formação de opinião através de textos, tá? Vocês têm aqui uma imagem, né? Está relacionada a redes sociais, a curtir, não curtir, né? Todos os temas que são aí apresentados para vocês. Acompanhe a leitura comigo. A construção de um olhar crítico sobre determinado assunto exige análise, reflexão, questionamento e até a busca de mais informações antes de se tirar uma conclusão. Ou seja, esse olhar está intimamente ligado às nossas atitudes, ao modo como fazemos escolhas e decidimos o que é bom e ruim. Os leitores precisam exercitar durante as leituras que fazem o entendimento do que está nas entrelinhas do texto, compreendendo as escolhas feitas pelo autor ao escrever sua obra. Depois vocês têm aqui, né, o espaço de diálogo, que é para vocês refletirem sobre isso, né? Então, fala aqui que o olhar crítico, ele vem dessa análise, dessa reflexão. Vocês costumam aí expressar a opinião de vocês sobre os acontecimentos ao redor? Como? Então, eu acredito que a maioria expressa sim, principalmente através das redes sociais, né? Então, mas aí diz, né, que a gente deve sim expressar, mas primeiro, né, fazer uma análise, uma reflexão. 2. Para você, é melhor opinar sobre determinado assunto mesmo sem ter certeza ou ficar quieto e perder a oportunidade de mencionar algo construtivo? Por quê? Então, vocês opinam, não opinam, acham melhor ficarem quietos ou vocês gostam de falar e aí criar algo construtivo? Então, pensem aí como que vocês agem diante dessas informações, desse tipo de informação que chega até vocês. Na sequência, na página 31, no comecinho aí nós temos os objetivos, né? Esses objetivos aqueles que a gente deve alcançar, né, com o estudo deste capítulo. Então, quais são eles? Desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos, rever as características textuais do gênero notícia, compreender a estrutura e a função do gênero artigo de opinião, compreender os conceitos de coesão e coerência textual, conhecer as flexões do adjetivo, produzir um artigo de opinião considerando o objetivo, leitores, contexto de produção, uso de argumentos e etc. Então, tudo isso nós vamos estudar neste capítulo. Depois vem a trajetória de leitura e o primeiro gênero textual aí é a tirinha, tá? Só comentando, né, neste capítulo nós vamos estudar a tirinha e o artigo de opinião, que são 2 gêneros textuais que levam o leitor a fazer uma análise e também se posicionar de forma crítica. Geralmente esses 2 gêneros textuais, eles falam sobre temas polêmicos, né? Então, cada leitor, ele adquire aí uma opinião, ele se posiciona a respeito do tema. Lembrando que deve ser um posicionamento, assim, de forma crítica, mas também ética e respeitosa, tá? Então, vocês têm a tirinha. A tirinha, ele é um gênero textual, é uma sequência narrativa mais curta, tá? Ela é formada de, vocês podem perceber, texto verbal, que é o escrito, e o não verbal, as imagens, tá? E geralmente tem 4 ou menos quadrinhos, né? É uma sequência narrativa mais curtinha. E ela provoca humor, levando o leitor também a fazer uma reflexão, tá? Então, tá aí o objetivo desse gênero textual, levar o leitor a fazer uma reflexão, geralmente através aí, utilizando o humor, tá? Essa tirinha aqui, em especial, né, que nós vamos ler agora, ela vai trazer aí a opinião do personagem, então vamos tentar entender, tá?
Tirinha. As tirinhas, assim como outros gêneros textuais, são uma forma do autor apresentar sua visão de mundo, seu posicionamento a respeito de algo. Leia esta tirinha. Então, vamos ver qual é o posicionamento aqui do autor, né, através dessa tirinha. A raiva é uma doença muito perigosa. É transmitida por animais contaminados e comentários e postagens nas redes sociais. Então, percebam, né? Esse personagem, ele chama Armandinho, tá? Ele é do autor aqui, Alexandre Beck, né? Que criou esse personagem, que cria várias tirinhas. Então, o Armandinho, ele estava falando sobre um assunto, né? Que aqui no caso era a doença, a raiva como doença. Ele aproveitou esse gancho aqui, né? Para relacionar essa raiva aos comentários e às postagens nas redes sociais. Então, ele usa, né, essa palavrinha raiva para opinar sobre a intolerância, sobre a raiva e os conflitos das redes sociais, tá? Quando ele fala desses comentários e dessas postagens, ele está falando sobre o tema, né, discurso de ódio. Nós chamamos de discurso de ódio qualquer ato de comunicação que leve ao ódio contra uma pessoa ou um grupo, né? Então, quando vocês veem aí nas redes sociais comentários racistas, comentários homofóbicos, né? Comentários criticando religião, criticando nacionalidade, etnia, né? São os chamados discursos de ódio. Então, eles podem provocar, né, algo contra uma pessoa ou um grupo, tá? E ele está aqui, então, criticando isso. Aí vocês têm a biografia do autor, Alexandre Beck, né? Então, vamos conhecer um pouco sobre ele. Agrônomo, publicitário e ilustrador. Alexandre Beck criou o personagem Armandinho em 2009, ocasião em que trabalhava no jornal Diário Catarinense. Beck ganhou seu primeiro prêmio na Bienal Internacional de Kanaguana, no Japão, Seu personagem Armandinho é um menino que tem um olhar crítico e questionador sobre o mundo e tornou-se bastante conhecido do público leitor. Então, está aí um pouquinho sobre o autor. Depois, vocês vão para a interpretação dessa tirinha. Após ler atentamente a tirinha, responda as seguintes questões. Por que Armandinho descreve a raiva como uma doença muito perigosa? Então, o porquê? Vocês conseguem essas respostas todas aí na tirinha, tá? B. De acordo com o texto, como a raiva é transmitida? Aí vocês vão para a página 32. C. Há mudanças significativas nas imagens dos quadrinhos da tirinha? Observem aqui os quadrinhos. Mudou alguma coisa na sequência narrativa aqui? Os quadrinhos mudaram quanto à imagem? Então, percebam aí. D. Descreva o cenário dos quadros na tirinha. Que cenário é esse? Aonde o Armandinho está? Descreva, né, esse cenário. 2. Releia o primeiro quadrinho e responda as perguntas. O primeiro quadrinho é esse. A raiva é uma doença muito perigosa. Procure no dicionário a definição da palavra raiva e transcreva. Então, quem não tem o livrinho, né, o dicionário em forma de livro, pode procurar na internet, nos dicionários online. E aí, vocês vão colocar aqui todas as acepções para a palavra raiva. Lembrando que vocês já estudaram aí, né, verbete de dicionário. Então, coloque número 1, a primeira acepção, depois número 2, a outra acepção e todas que vocês encontrarem. B. Pelo fato de Armandinho estar fazendo uma atividade escolar, qual acepção da palavra raiva melhor se enquadra no que provavelmente foi solicitado pelo professor? O que será que o professor solicitou? Que pergunta ele fez, tá? Pro Armandinho. Que aí ele deu uma resposta. Então, qual acepção melhor se enquadra no que o professor solicitou? Então, das que você colocou aqui, qual melhor se enquadra? 3.
pela sequência de quadrinhos, qual o significado da palavra raiva foi adotado por Armandinho? Então, raiva, né? Pensando no que a professora pediu, é uma coisa. Mas o Armandinho, ele deu um outro significado para essa palavra raiva, né? Fora ali do que ela queria, ele deu outro significado. Qual o significado foi esse? Qual o efeito de sentido gerado pelos significados atribuídos à palavra raiva nesse quadrinho? Então, raiva nessa tirinha, ele tem dois significados. Qual é o efeito que o autor quis causar aí, usando esses dois significados, tá? É apenas uma alternativa correta. 5. Na tirinha, Armandinho, em seu trabalho escolar, expõe formas de transmissão da raiva. Marque as afirmativas corretas a esse respeito. É mais de uma correta, hein? Então, o que ele fala lá no texto? Como pode ser a transmissão dessa raiva, tá? Assinalem aí, é mais de uma. Agora, na página 33, exercício 6. Releia o segundo quadrinho e responda as perguntas. O que Armandinho quer dizer ao mencionar que a raiva é transmitida por animais contaminados? Então, ele está dizendo de que raiva é, o que ele quer dizer? B. Quem podem ser os animais contaminados? Quem transmite a raiva? Quais animais transmitem a raiva? C. Que efeito de sentido a ambiguidade da palavra animais causa no texto? Então, ambiguidade é quando uma palavra adquire mais de um significado, mais de um sentido, tá? Então, se raiva gerou uma ambiguidade aí, né? Tem dois sentidos. A palavra animais também tem dois sentidos aí no texto. Que sentido ele quis gerar aí? O que ele quis causar, tá? Com essa ambiguidade. Vocês têm aqui a explicação, já falei para vocês que a ambiguidade, né? É a qualidade ou estado do que é ambíguo, ou seja, aquilo que pode ter mais do que um sentido ou significado. Vou ler para vocês agora mais algumas frases mostrando aí a ambiguidade para que vocês entendam. Então, nós temos aqui, ó, quando eu digo assim para vocês, estou indo para o banco. Então, a palavrinha banco, ela é ambígua, porque quando eu digo essa frase para vocês, vocês não sabem se eu estou indo para o banco, que é instituição financeira, ou se eu estou indo para o banco da praça, tá? Então, adquire aí dois sentidos. Então, é ambígua essa frase. Outra, todos os alunos comeram 6 sanduíches. Então, eu não sei se todos os alunos da sala comeram num total de 6 sanduíches ou se cada aluno comeu 6 sanduíches, tá? Então, são tipos de frases que abrem dois entendimentos, né? Elas têm dois significados. Aí eu fico sem saber o que estou realmente falando, tá? E aí, depois disso, vocês vêm para o tema artigo de opinião, né? Outro gênero textual, que tem uma relação com a tirinha. Ele tem o mesmo objetivo, né? Através aí do argumento, o autor leva o leitor a se posicionar sobre determinado tema. Então, geralmente, o artigo de opinião até traz tirinhas para complementar o tema que ele está ali defendendo, tá? Eu quero dizer para vocês, né, que é muito importante para que vocês conheçam um pouco mais sobre esse gênero textual, vocês acessarem esse QR Code aqui. Vocês, apontando a câmera do celular para ele, ele vai direcionar vocês para o site do Aprende Brasil. E lá vocês vão ter um artigo de opinião e vai estar mostrando cada item, né? Como é a estrutura desse artigo de opinião. É muito interessante vocês entrarem e conhecer esse gênero textual. Fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês, né, um pouquinho sobre ele. O artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo em que o autor expõe um tema e seu ponto de vista a respeito desse tema, tá? Então, como eu disse também para vocês,
esses dois gêneros textuais, eles podem se complementar, tá? A única diferença é que a tirinha, ela provoca o humor, ela leva o leitor a refletir através do humor. Já o artigo de opinião, ele é argumentativo, né? O autor, ele vai argumentando a respeito do tema, tentando convencer o leitor a se posicionar aí a respeito, tá? Aí, sabendo disso, vocês têm a questão 7 e 8 para responder. 7. Originalmente, as tirinhas eram publicadas nas páginas impressas de jornais e revistas. Elas continuam sendo produzidas nesse meio, mas ganharam espaço também nas diversas mídias virtuais, seja nas sessões de entretenimento, seja nos cadernos de opinião. Em que aspectos tirinhas, como a que você leu, se aproximam de artigo de opinião? Justifique sua resposta. Então, já expliquei para vocês a proximidade desses dois textos. Eles têm o mesmo objetivo, né? Então, qual é? Só colocar aí, eu já até dei essa resposta. Você já percebeu o tom de humor de que a tirinha se utiliza para demonstrar opinião e crítica sobre os fatos da sociedade? Justifique sua resposta. Então, como que ela usa aí, né, o humor para levar o leitor a se posicionar, a ter uma crítica a respeito de temas, tá? Qual é essa estratégia aí utilizada? E aí vocês têm aqui, né, uma informaçãozinha a mais. Em jornais, revistas e mídias sociais são publicados artigos de opinião, muitas vezes acompanhados por tirinhas que ampliam ou reforçam a opinião e o fato apresentados. A tirinha é uma forma de expressar não só o posicionamento, mas também uma crítica a respeito de um fenômeno da realidade, tá? Então, vocês vão estar respondendo até essa questão 8, tá? Da página 33, e depois, na próxima aula, a gente vai ler esse artigo de opinião aqui, que ele cita, né? Não ao ódio na rede, e fazendo mais atividades, tá bom? Mas por essa semana é só. Qualquer dúvida me chamem, tá? No particular, vou estar ajudando vocês, mostrando um caminho para que vocês cheguem à resposta, tá? Então, não precisem ficar com vergonha, podem me chamar. Então, nessa semana é só. Um beijão, tchau, tchau.